Em uma manhã cinzenta de julho, quando as nuvens se arrastavam preguiçosamente sobre os telhados de uma cidade grande, um pequeno menino de olhos escuros e barriga vazia sentou-se na calçada diante de uma padaria chamada Doce Aurora. Ele tinha os pés sujos, os joelhos ralados e uma camisa que, muito tempo atrás, talvez tivesse sido branca. Seus olhos, porém, eram vivos, atentos, mesmo com a fome latejando por dentro. O menino chamava-se Léo, e sua rotina era dura como o pão dormido que esperava ganhar. Dentro da padaria, seu Joaquim, um padeiro já grisalho com mãos calejadas pelo calor do forno, preparava a fornada do dia. Quando olhou pela janela, viu Léo pela terceira manhã seguida. O menino não pedia nada, só olhava. Olhava como quem tem esperança, mas não coragem. "Ei, garoto", disse Joaquim, saindo com um pão doce já amanhecido. "Quer isso aqui?" Léo hesitou, seus olhos se arregalaram. Ele assentiu, quase sem voz, e recebeu o pão com um misto de gratidão e vergonha. Sentou-se no degrau da porta, comeu devagar. Cada mordida era quase uma oração. Naquele momento, do outro lado da rua, dentro de um carro preto de luxo, um homem observava. Alto, grisalho, com um olhar frio e cansado. Augusto Bernardes, um dos homens mais ricos da cidade. Dono de empreendimentos, hotéis, shoppings. Um nome que aparecia em revistas, mas cuja alma havia desaparecido há anos. Era para ser só mais uma inspeção rotineira em um terreno que pretendia comprar. Mas por acaso, ou destino, seu carro ficou parado em frente àquela padaria. Ele viu Léo. O menino não implorava, não falava. Só comia silencioso, como quem tem medo que alguém venha tirar dele aquilo também. E naquele instante, pela primeira vez em muito tempo, Augusto sentiu alguma coisa. Naquela noite, ele sonhou com o filho, Gabriel, seu menino de 8 anos que falecera anos antes num acidente de helicóptero com a esposa. Sonhou com o menino sorrindo, correndo pela casa, como fazia antes. Ao acordar, sentiu um aperto no peito que há muito tempo não sentia. Algo estava mudando. No dia seguinte, voltou. O carro parou no mesmo local. Léo estava lá. De novo. Sentado. Esperando. E de novo recebeu um pão. No terceiro dia, Augusto desceu. Entrou na padaria, surpreendendo seu Joaquim, que gaguejou ao reconhecer o rosto do milionário. "Quem é o menino?" perguntou Augusto direto. "Um menino da rua, senhor. Vem aqui de vez em quando. Nunca pede nada, só olha. Às vezes dou o que sobra. É bom, menino." Augusto saiu. Mas voltou. No outro dia. E no outro. Até que um dia, quando Léo mordeu o pão, Augusto se aproximou. "Qual o seu nome?" perguntou. Léo olhou com desconfiança, mas respondeu. "Léo." "Você mora onde, Léo?" Léo hesitou, depois apontou com a cabeça. "Ali no morro, num barraco, com a minha mãe. Quer dizer, morava. Ela ficou doente. Tá no hospital. Eu acho." Augusto não fez mais perguntas. Voltou para o carro e mandou seu motorista seguir. Mas aquela noite, ele não dormiu. As palavras do menino o perseguiam. No dia seguinte, voltou com uma sacola de mercado. Deu a Léo. Dentro, pães, leite, frutas. Léo ficou imóvel. "Obrigado, moço", sussurrou. Augusto balançou a cabeça e, pela primeira vez, sorriu. Nos dias que se seguiram, Augusto continuou visitando a padaria. Chegava sempre por volta das 7 da manhã. Pedia um café. Observava Léo comer o pão dado por seu Joaquim. Com o tempo, começou a trazer mais coisas. Roupas, brinquedos simples, um caderno. Mas Léo continuava contido. Educado, mas desconfiado. Como quem teme que tudo o que vem fácil pode desaparecer a qualquer momento. Foi numa dessas manhãs, de céu azul e vento frio, que Augusto decidiu fazer mais. Ele pediu a seu Joaquim para segurar o menino por alguns minutos e saiu em seu carro. 1 hora depois, voltou com uma assistente social e uma educadora.
O menino tem onde dormir? Perguntou a assistente, Lígia, que já conhecia bem aquela região. Não temos registros dele. Talvez esteja fora do sistema. Muitas crianças somem assim, Sr. Augusto. Com a mãe no hospital, se não houver parentes, ele fica à mercê. Augusto ficou em silêncio. Observava Léo pela janela, sentado com os pés balançando na calçada, como uma criança qualquer. Mas ele sabia. Por dentro, aquele menino era mais velho do que muitos adultos. Naquela tarde, pela primeira vez, Léo subiu num carro de luxo. Não quis ir de primeira. Achava estranho, desconfiava. Mas a fome, o frio e a solidão o empurraram. Quando chegaram ao novo lugar, um apartamento pequeno, mas limpo e aquecido, ele ficou paralisado. Isso aqui é seu agora, disse Augusto. Até sua mãe melhorar. Léo olhou ao redor. Uma cama só para ele. Lençóis limpos, um armário com roupas, uma mesa com frutas. E no canto, uma mulher sorridente. Dona Lúcia, uma senhora de cabelos brancos que seria, a partir dali, sua cuidadora. Naquela noite, Léo não dormiu. Ficou acordado olhando o teto, como se o teto fosse sumir a qualquer momento. Os dias passaram. Léo foi à escola. Custou a se adaptar. Não sabia ler direito, não sabia como agir em sala. Mas tinha sede. Sede de aprender. E uma memória afiada. Dona Lúcia o ensinava o básico à noite. Augusto aparecia toda semana, com livros, presentes, sempre com tempo. Mais que isso, com atenção. Foi numa dessas visitas que Léo perguntou: Tio Augusto, por que o senhor me ajuda? Augusto olhou o menino, respirou fundo e respondeu com a voz embargada: Porque, anos atrás, eu perdi meu filho. E quando te vi naquela calçada, senti que Deus me deu outra chance. Léo não disse nada, mas levantou, foi até ele e o abraçou. Foi o primeiro abraço e também o primeiro sorriso sincero de Augusto desde o enterro da esposa. Daquele dia em diante, passaram a se ver mais. Passeios no parque, cinema, livrarias. Léo começou a chamá-lo de tio naturalmente. Augusto, sem perceber, começou a chamá-lo de filho. Enquanto isso, a saúde da mãe de Léo piorava. Os médicos do hospital público informaram que a situação era crítica. Augusto contratou especialistas, transferiu-a para uma clínica particular, pagou o melhor tratamento. Mas era tarde. Um câncer já havia se espalhado. Antes de partir, a mãe de Léo pediu para ver o filho. Quando se encontraram, ela segurou sua mão magra e disse, entre lágrimas: Filho, você foi minha luz. Não chora. Deus vai te guiar. E esse homem que cuida de você, ele é seu anjo. Léo chorou abraçado a ela até o último suspiro. Depois disso, não falou por 3 dias. Augusto o levou para o interior, para uma casa de campo. Os dois passaram dias em silêncio. Até que, uma noite, sentados sob as estrelas, Léo disse: Ela falou que o senhor era um anjo. Eu acho que ela tinha razão. Augusto não respondeu. Apenas segurou a mão do menino e olhou para o céu. No retorno à cidade, Léo parecia mais maduro. Voltou à escola com afinco. Estudava todos os dias, lia até tarde. Certa tarde, após assistir a um documentário sobre o espaço, Léo chegou correndo. Tio Augusto, eu sei o que quero ser. O quê? Cientista. Quero fazer foguetes, ir para o espaço, ver as estrelas. Quero contar para minha mãe, lá do céu, como é lá em cima. Augusto sorriu e disse: Então você vai. Vou te ajudar a alcançar cada estrela que quiser. E cumpriu a promessa. Os anos passaram, e o menino que antes se sentava na calçada da padaria, com a barriga vazia e os olhos tristes, crescia para se tornar um jovem decidido, cheio de sonhos que pareciam maiores do que sua realidade. Léo agora tinha 15 anos. O apartamento simples onde morava com Dona Lúcia continuava sendo o seu porto seguro, mas ele nunca mais teve medo do que viria no dia seguinte. Augusto continuava firme ao seu lado.
um farol de esperança que iluminava o caminho. Na escola, Léo destacou-se como um dos melhores alunos em ciências e matemática. Ele absorvia tudo como uma esponja, determinado a transformar sua vida e honrar a memória da mãe que tanto amava. Augusto, por sua vez, decidiu que sua missão ia além de ajudar Léo. Começou a financiar um projeto social na comunidade onde Léo cresceu, uma iniciativa para tirar outras crianças da rua, dando-lhes educação, alimentação, cuidados médicos e, principalmente, uma chance. Quero que nenhuma criança passe pelo que o Léo passou, disse Augusto em seu discurso de inauguração do centro comunitário. Esta é a minha forma de agradecer a Deus pelo milagre que ele me concedeu. Léo, emocionado, estava ao seu lado naquele dia. Sentia-se orgulhoso, mas ainda guardava dentro de si um sentimento profundo de dívida e gratidão. Tio Augusto, disse uma vez, numa noite fria, eu queria que o senhor soubesse. Se hoje estou aqui, é por causa do senhor. E por causa do milagre da minha mãe, que nunca me abandonou. Augusto sorriu, apertou sua mão e respondeu. E eu aprendi com você a acreditar de novo. Apesar dos progressos, Léo enfrentava desafios típicos da adolescência. Inseguranças, dúvidas, o peso do passado. Certa vez, ao caminhar sozinho pela comunidade, foi abordado por um grupo de meninos que zombavam dele por estar vestido de maneira simples, por andar com um homem rico, por ser filho de gente que não era de lá. Léo sentiu o ódio e a tristeza borbulhando dentro de si, mas lembrou-se das palavras da mãe. Deus manda um milagre, às vezes na forma de um anjo. Respirou fundo e respondeu com firmeza. Eu sou quem eu sou, e ninguém vai me fazer esquecer disso. O grupo dispersou, e Léo seguiu em frente, mais forte do que nunca. Enquanto isso, Augusto lidava com seus próprios fantasmas. A dor da perda da esposa e do filho, que o afastara da vida por anos, começava a ceder espaço para a esperança. Ele se permitiu sorrir, amar e sonhar novamente. Desta vez, com um futuro que incluía Léo e o trabalho que criara para ajudar crianças como ele. Em uma noite chuvosa, durante um jantar na casa de Augusto, Léo fez uma pergunta que surpreendeu a todos. Tio Augusto, você acredita em milagres? Augusto sorriu, lembrando do menino faminto da padaria. Acredito sim, Léo, porque você é um milagre para mim. Léo sorriu timidamente e respondeu. Acho que Deus me mandou um anjo. E olhou diretamente para Augusto. Mas a verdadeira prova da fé e do milagre estava por vir. Numa tarde de primavera, Léo sofreu um grave acidente enquanto brincava no parque com outros jovens do projeto social. Um carro desgovernado invadiu a calçada. Ele foi atingido e caiu desacordado. No hospital, os médicos foram pessimistas. O jovem apresentava múltiplas fraturas e risco de morte. Augusto passou a noite inteira ao seu lado, segurando sua mão e sussurrando palavras de conforto. Foi quando algo inexplicável aconteceu. Ao tocar a mão de Léo, Augusto sentiu uma energia poderosa, como se uma força maior estivesse ali. Léo abriu os olhos. Sem dizer uma palavra, olhou para Augusto e sorriu. Um sorriso que parecia dizer: eu estou aqui, eu vou ficar. Os médicos ficaram impressionados com a recuperação rápida e quase milagrosa do jovem. Cada dia que passava, Léo melhorava, surpreendendo a todos. Meses depois, Léo retornou à escola, agora com ainda mais determinação. Sua história havia se espalhado pela comunidade e pelos jornais locais. Tornou-se um símbolo de esperança, da força do amor e da fé. Augusto continuava ao seu lado, agora como um verdadeiro pai. E o projeto social crescia, alcançando dezenas de crianças que, como Léo, mereciam uma chance de sonhar. Durante a inauguração da nova ala do centro comunitário, dedicada à ciência e tecnologia, Léo fez um discurso emocionante.
Quando me encontraram, eu estava perdido, faminto e sozinho. Mas alguém acreditou em mim, alguém me deu uma chance. Eu acredito que milagres existem e que cada um de nós pode ser um milagre na vida do outro. A plateia aplaudiu de pé, emocionada. O Pão da Esperança não era mais apenas o nome da padaria onde tudo começara. Tornou-se o símbolo de uma transformação, de um ciclo de amor, fé e superação. Léo cresceu e realizou seu sonho. Tornou-se cientista, pesquisando tecnologia espacial, sempre com o nome da mãe no coração e o abraço de Augusto como sua fortaleza. Augusto, por sua vez, encontrou a redenção no amor e no serviço ao próximo, provando que mesmo após as maiores perdas, a vida pode renascer. Como um pão quente saindo do forno, pronto para ser compartilhado. A vida seguia seu curso, mas as provas para Léo e Augusto estavam longe de terminar. Com o projeto social crescendo, a atenção da mídia e da comunidade, também vinham pressões inesperadas. Algumas pessoas questionavam os motivos de Augusto, outros invejavam o sucesso repentino do menino que outrora fora apenas um garoto faminto na calçada. Num desses dias difíceis, Léo recebeu uma notícia que abalou seu mundo. Um diagnóstico médico que indicava que a saúde que parecia frágil desde a infância poderia estar comprometida por uma condição genética hereditária. A possibilidade de não conseguir alcançar seus sonhos tornou-se um fantasma real. Ao receber o diagnóstico, Léo procurou Augusto, tentando esconder o medo por trás do sorriso. Tio, e se eu não puder ir para a universidade? E se tudo isso não for possível? Augusto, com lágrimas nos olhos, segurou suas mãos e disse: Filho, o que eu vejo em você não é doença, é força. Vamos enfrentar isso juntos. Eles buscaram os melhores especialistas, tentaram tratamentos, lutaram contra o destino com unhas e dentes. Durante aquele período, a comunidade uniu-se em apoio. As crianças do projeto social organizaram campanhas, arrecadaram fundos para ajudar no tratamento de Léo, mostrando que, mais que um projeto, aquilo era uma família. E assim, em meio às dificuldades, nasceu uma nova esperança. A força do amor coletivo. Em paralelo, Augusto enfrentava seus próprios dilemas. Empresário bem-sucedido, ele teve que lutar contra pressões políticas e empresariais para manter o projeto e proteger Léo. Houve ameaças, tentativas de sabotagem, mas Augusto não recuou. Seu compromisso com Léo e com as crianças da comunidade era maior que qualquer obstáculo. Uma noite, após um dia exaustivo, ele caminhava pelo centro comunitário quando encontrou Léo sentado sozinho, olhando para o céu estrelado. Você acredita em milagres, Léo? Ainda sim, tio. E acredito que o maior milagre é a nossa união. Augusto sorriu, sentindo a força daquele jovem que havia mudado sua vida para sempre. Então, no auge dessa tempestade, veio o milagre que ninguém esperava. Durante uma sessão de quimioterapia, Léo, exausto e fraco, teve uma visão. Um brilho intenso tomou conta da sala. Uma presença serena e quente, como se um anjo tivesse descido para tocar sua alma. Naquela visão, a mãe de Léo apareceu, sorridente e radiante, com as palavras que Léo guardaria para sempre. Filho, você é mais forte do que imagina. Nunca perca a fé. Léo despertou sentindo-se renovado. E contra todas as expectativas médicas, começou a reagir ao tratamento. Seus exames melhoraram, e a condição que antes ameaçava seus sonhos foi controlada. Com o tempo, Léo voltou a estudar com mais energia do que nunca. Durante a formatura do ensino médio, ele fez um discurso emocionado, mencionando a fé, o amor e o milagre que mudara sua vida. Ao final do discurso, Augusto o abraçou e juntos olharam para o futuro com esperança. Mas a maior prova ainda estava por vir. Num dia comum, enquanto caminhava pela rua, Léo viu uma mulher desmaiada.
uma criança chorando ao seu lado. Sem hesitar, ele correu para ajudar. Ao aproximar-se, reconheceu a mulher. Era uma das mães que frequentava o projeto social. Uma mulher que enfrentava problemas de saúde e pobreza, quase invisível para a sociedade. Léo segurou sua mão, falou palavras de conforto, chamou por ajuda, e naquela ação simples, ele entendeu o verdadeiro sentido do milagre. Ser instrumento de amor e esperança para o próximo. Léo sentiu que aquela experiência havia mudado algo profundo dentro dele. Não era apenas a força física, mas um verdadeiro despertar espiritual. Um encontro com Deus que o conectava ainda mais com sua missão na vida. Ele compreendeu que o verdadeiro milagre não estava apenas em sobreviver, mas em transformar dor em esperança, tristeza em ação, fome em partilha, sempre guiado pela mão amorosa do Senhor. Naquela noite, enquanto caminhava pelo centro comunitário, viu Augusto falando com as crianças, com um sorriso sereno que só quem encontra em Deus um propósito maior pode ter. Léo aproximou-se e, pela primeira vez, expressou em voz alta aquilo que sentia. Tio Augusto, Deus me deu uma vida nova, um futuro iluminado, um sonho abençoado. Augusto, emocionado, respondeu: E você me ensinou o que é o amor de Deus em ação. Eles se abraçaram, duas almas que haviam encontrado na dor o chamado divino para uma missão maior. Os anos passaram e Léo se formou em engenharia aeroespacial, conquistando uma bolsa para estudar fora do país. Antes da viagem, fez questão de organizar uma grande festa no centro comunitário, onde tudo começara, agradecendo a Deus por cada passo daquela jornada. Naquele dia, reuniu a comunidade, amigos, crianças e adultos, todos ali para celebrar a vitória não só dele, mas de todos que acreditaram na graça divina que transforma vidas. No discurso de despedida, Léo falou com o coração aberto. Não importa onde eu vá, levarei comigo a fé em Deus, o amor que recebi e o milagre que vivi aqui. Quero que cada um de vocês saiba que com Deus, um sonho pode mudar o mundo. E que juntos, guiados por Ele, somos mais fortes. Augusto, olhando para o jovem que Deus colocou em seu caminho, sorriu e pensou: o verdadeiro milagre é ver uma criança faminta se tornar luz de Deus para o mundo. Meses depois, Léo mandou uma carta a Augusto. Nela, escreveu: Tio, estou no meu primeiro projeto, trabalhando para levar a tecnologia, a educação e o amor de Deus a comunidades carentes no mundo todo. Obrigado por acreditar em mim quando ninguém mais acreditava. Obrigado por ser um instrumento de Deus e pelo milagre que Ele fez em nossas vidas. Augusto guardou a carta com carinho, certo de que aquela jornada fora abençoada por algo muito maior do que eles mesmos, pelo plano divino. E assim, o menino faminto que esperava um pedaço de pão na calçada virou símbolo de esperança e fé. Um milagre vivo que ensinou a todos que, com amor, oração e solidariedade, guiados por Deus, podemos transformar o mundo. Uma vida de cada vez.